Dando sequência a esses nossos encontros em nosso espaço Caminho da Luz, o tema que nós escolhemos hoje é os sonhos. Quanta gente me pergunta, né? Laércio, olha, hoje eu sonhei com tal coisa, o que tem a ver isso? Né? O que tem a ver esses sonhos? Esses sonhos realmente dizem alguma coisa, é verdade? Então, realmente, o que é projeção astral? Qual a diferença entre sonho e projeção astral? Né? Vamos tentar entender o significado dos sonhos. Para que nós possamos entender profundamente a diferença entre sonho, projeção astral e outros mistérios que envolvem a nossa consciência enquanto dormimos, nós vamos ter que mostrar para vocês um modelo que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi, um modelo quântico sobre a natureza da consciência, a natureza quântica da consciência, onde nós estabelecemos níveis quânticos para a consciência, né? A partir daí, então, nós vamos entender aonde se encontram os sonhos, tá? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui na lousa exatamente essa questão. Muito bem. A nossa consciência, nós podemos entender, né, que a nossa consciência, nós podemos dividi-la em 3 níveis. E nós vamos chamar esses níveis de níveis de energia, de níveis quânticos de energia. Nós vamos chamar o nível mais denso, o nível acordado da nossa consciência, essa parte, nós vamos chamar de consciente. O nível consciente, ao qual eu vou batizar com o nível quântico, vou chamar de nível quântico 1, n igual a 1. Um nível mais abaixo, nós vamos chamar de subconsciente. Ok? E eu vou batizar de um nível quântico n igual a 2. E um outro nível inconsciente. E aqui nós vamos batizar de n igual a 3. Nós vamos dizer que neste nível aqui quântico, todas as informações, quando estamos acordados aqui neste mundo, nesse plano, todas as informações são gravadas na área da consciência chamada consciente. Este nível de energia. Então tudo é gravado aqui. Ok? Abaixando a frequência cerebral, caindo essa frequência cerebral, nós temos um outro nível quântico que tem que dar um salto, que nós vamos chamar de subconsciente. O subconsciente grava informações também, uma grande quantidade de informações, né? Muito além daquilo que nós possamos compreender. Nós vamos já entender o que é isso aqui. O que tem aqui nesse nível inconsciente, subconsciente. E um outro nível, muito mais baixo, muito mais sutil, que nós chamamos de inconsciente. Neste nível aqui estão armazenadas todas as memórias de vidas passadas, armazenadas as memórias de quando nós estivemos no mundo espiritual, e estão armazenadas as nossas viagens astrais, quando nós estamos fora do corpo realmente, vivenciando uma experiência aí, nós adquirimos toda uma lembrança, uma memória. Quando voltamos para o corpo, quando a gente volta para o corpo, a nossa consciência salta deste nível para este e para este. Então, o que acontece? Então, na verdade, quando você vai dormir, nós estamos no nível consciente. Ok? À medida que eu vou relaxando na cama, vou passando do consciente para o sono, eu passo para a fase, eu entro numa área chamada subconsciente.
E a hora que realmente eu caio no sono, que eu saio do corpo, a minha mente começa a operar no nível inconsciente. Tá bom? Então, a saída, a memória faz esse percurso aqui. Ela muda de nível. Ok? E é óbvio, à medida, então tudo que eu faço fora do corpo, tudo que eu faço fora da matéria está gravado aqui. É como se fosse um setor de você mesmo, né? E todas as memórias de vidas passadas, de vidas anteriores, e todo o contato que você tem com os espíritos, com os mestres espirituais, estão sendo armazenados aqui. Mas a hora que você vai acordar, o processo é inverso. Você sai desse nível quântico e vai adensando. Sua consciência passa para este nível e depois volta a acordar neste nível. Então, quando você acorda, raramente você se lembra do que aconteceu aqui. Você não vai se lembrar, porque você está operando em outro nível. Tá? Então, é muito mais fácil você lembrar, quando acorda, das coisas que acontecem no subconsciente. E eu vou dizer para vocês que é exatamente nesta área aqui que acontecem os sonhos. Os sonhos propriamente dito. Que não é uma viagem real. A viagem real está aqui. Tudo o que você faz de real, fora da matéria, que você experimenta de verdade, é armazenado nesse nível aqui. Mas como funciona o subconsciente? Então, para que a gente possa entender bem claramente como é que funcionam os sonhos. Cientistas fizeram uma pesquisa para ver como que o nosso cérebro, a nossa mente funciona. Então, reuniu numa sala, aí umas 100 pessoas no auditório. E aí apagaram as luzes e projetaram um slide de uma página de um livro. Com texto. Mas essa imagem foi projetada por apenas, prestem atenção, 3 segundos. Só 3 segundos. E já tirou o slide. E aí o professor vem na frente do auditor e pergunta, escuta aqui, quem é que consegue lembrar tudo o que estava escrito naquela página? Ou seja, quando você opera com esse nível consciente aqui, ninguém consegue. Você pode lembrar da primeira palavra, olha, ela é muito, né? Se alguém prestou atenção, sim, mas jamais a página toda, certo? Então, muito bem. Aí esse indivíduo, o que ele faz? Ele faz um teste de hipnose na plateia. E pega os indivíduos que são hipnotizáveis. Como esses shows que os caras dão aí em auditórios sobre hipnotismo. Então ele pega o indivíduo hipnotizável, as pessoas pegam uns 2, 3, até para fazer um teste. E ele hipnotiza o cara e fala assim, olha, agora vamos fazer o seguinte, vamos relembrar exatamente da imagem que eu acabei de projetar nessa parede. Está lembrando? Fixou ele na mente? Fixou. O cara hipnotizado. Em hipnose, o que ele faz? Ele vai até aqui. Ficou gravado. Você acredita que o cara para a página na frente dele e lê a página inteira com a maior perfeição, sem errar uma vírgula? Como se ele estivesse lendo a página que o livro estivesse na frente dele. Porque o subconsciente gravou aquela imagem, ficou lá gravada como se fosse uma foto que você coloca no seu Winchester de computador. Está lá, a hora que você abrir ela, está lá inteirinha, está armazenada. Mas o meu consciente, num estado normal, eu não consigo acessar e fixar essa imagem em minha mente. Assim é com um monte de informação. Por exemplo, eu estou andando aqui na rua, vocês estão andando numa rua, está tendo 1000 sons, gente. É carro lá, e gente conversando aqui, e barulho lá, e tá, pá. A imagem, então, né, é prédio, é carro, milhões de imagens. Mas o nosso cérebro, ele não fica preocupado com tudo isso. Nesse nível consciente, ele seleciona algumas coisas só, né? Entendeu? Porque senão é muita informação que chega, você fica louco. Tá? Então, é um monte de informação aqui e tal, e você pega o principal. Às vezes você está conversando com o teu amigo, puta barulho, você nem está prestando atenção no que está acontecendo lá, certo?
No entanto, o seu subconsciente, ele como se fotografasse todas as cenas, ele filmasse e gravasse todos os sons. Por mais despercebido que passa pelo seu nível consciente. Vocês estão me entendendo? Então, existe uma quantidade tão grande de informações armazenadas nessa área que nós também desconhecemos. Então, nesta área, é óbvio que se misturam coisas que eu desconheço e coisas que eu conheço que está nessa área. Então, é uma mistura de informações, de dados. Porque a mesma forma que coisas estão sendo gravadas, jogadas para o meu subconsciente, quer dizer, para o meu subconsciente, enquanto eu estou conversando, o som está acontecendo, gente está passando, né? E está sendo gravado tudo ali. O que acontece é que tem pessoas com treino, por exemplo, o pessoal chama de memória fotográfica. Tem gente que chega assim numa sala, é treinado para isso, hein? Tem um treino para isso. Ele faz isso aqui, ó. Pode sair da sala. Ele grava todos os itens que tem na sala. Depois ele fecha a memória, volta para o seu segundo e vem, ó, tem isso. Ele saca tudo. Tem. São memórias muito rápidas, porque ele acessa muito esse encontro. Então o que acontece? Como eu falei para vocês que a maioria dos sonhos, os sonhos em pesquisa científica só acontecem em 2 momentos quando a gente dorme, sabia? Acontece exatamente num período que você vai dormir, quando você está saindo do nível consciente e entrando no sub, ele começa a acontecer. A hora que você sai do sub, o sonho acaba. E ele vai embora, aí você fica vivendo aqui. Então, os cientistas em laboratório, né, de análise do sono, tudo, eles sabem exatamente quais ondas o cérebro emite quando está sonhando. Que o cérebro emite ondas alfa, beta e gama, certo? Entendeu? Então ele vai emitindo essas ondas cerebrais e os caras sabem quando ele está relaxado, quando ele está dormindo e quando ele está acordado. E quando ele está sonhando, o cérebro tem um eletroencefalograma diferente. Então, em teste a gente sabe que a hora que ele está passando para o sono e a hora que ele está acordando, voltando do sono. Então, são praticamente quase que 2 momentos, a não ser que você acorde várias vezes à noite, tá? Que você volte e tal, entendeu? Mas, tecnicamente, é exatamente nesses 2 momentos. E os sonhos não duram muito, tecnicamente. Eles têm, assim, 2, 3, 4 minutos e já acorda. Mas parece que passou 1 milhão de coisas. Por que parece que passou 1 milhão de coisas na sua cabeça? E você vai notar uma coisa do sonho, que os sonhos, ele tem uma característica de ser muito rápido. Ser muito rápido, e além de ser rápido, ele é muito confuso. De uma coisa pula para outra, de uma cena pula para outra, certo? Fica tudo confuso, embaralhando as cenas. Não tem uma lógica, não tem um diálogo lógico que você conversa, termina um assunto todo com uma pessoa, uma cena que fica gravada. Não, as imagens são muito confusas, e essas imagens são o quê? São montadas por todas as informações que estão contidas numa velocidade muito grande. É uma velocidade de processamento muito grande. A hora que cai no consciente, mesmo quando você acorda, você lembra de flashes do sonho. Porque ele é tão rápido que essa mente consciente ela é muito lerda. Ela é muito lenta. Então a gente fica assim devagar, para tentar lembrar das coisas. A gente nem quer lembrar, às vezes a gente lembra só do assunto, da ideia. Olha, estava numa praia, assim, assado. Mas não lembra com o que você falou, o que você conversou, o que foi dito. Você só lembra de flashes longos de imagem. Então, os sonhos, tecnicamente, têm essas características. Agora, aquele indivíduo que é mais paranormal, mais sensitivo, que faz projeção astral, ele lembra de tudo com detalhes. É como se você tentar imaginar agora, sentar aqui, né, e começar a lembrar o que eu fiz hoje à tarde. Né? Aí você fala, eu fui no banco, do banco fui para tal lugar, passei, encontrei tal pessoa, entrei em tal loja, falei isso. Pô, é tudo claro na sua mente o que você fez com detalhes. Mas o sonho, ele é extremamente confuso. Ok? Ele tem todas essas nuances, porque ele capta muita informação e mistura as informações deste nível com esse. Então, às vezes, parece até ter alguma lógica.
Mas no fundo, a sua mente montou essas imagens como se fosse um filme que estivesse passando ali. E eu chamo assim, vocês conhecem a função randômica que tem nos aparelhos? Hã? Por exemplo, se você acionar a função randômica do DVD, por exemplo, ou do CD, ele é assim, ele toca uma música aleatória, toca a primeira, depois toca a quarta, depois toca a quinta, depois toca a sexta, depois toca a... Sabe? Agora imagine uma função randômica num DVD, certo? Então daqui a pouco ele vai para o final, volta para o começo, ele vai captando um monte de imagem assim. Então o nosso cérebro tem muita ação do subconsciente randômica. Ele pega uma cena aqui, depois já pula para outra, depois e você não consegue encaixar as coisas, não tem uma sequência bonita, lógica. E seus sonhos comuns, os sonhos que não dizem nada de nada, são apenas a nossa mente fluindo, agitando, trabalhando. Tá? Então esse tipo de sonho, o que ele pode nos revelar? O sonho mais comum, revelar a vida comum de uma pessoa. Né? Uma pessoa às vezes cansada, estressada, preocupada com algumas coisas do trabalho do dia a dia. Então o cérebro começa à noite a processar aquelas informações, aquela preocupação dela, e aquilo aparece em sonhos. Ok? Um dos primeiros indivíduos a criar essa ideia do inconsciente, um cientista, foi Freud. Freud, né, não a ideia do subconsciente, mas Freud criou a ideia do inconsciente. Ele dizia que existia uma área dentro de nós que conscientemente nós não conseguimos acessar. E que aqui tem muita informação gravada sobre nós mesmos. Inclusive, grande parte do comportamento doentio de certas pessoas, né, a causa estava nesta área. Mas como é uma área de difícil acesso, o terapeuta não consegue acessar normalmente. Então Freud acreditava que os sonhos, através da análise dos sonhos dos pacientes, ele conseguia tirar um pouco de informação dessa zona. Porque na verdade, entre o inconsciente e essa parte que sonha, o Freud achava que as informações também se misturavam, trazia-se informação dessa zona para essa zona e posteriormente podia haver uma conexão. Né? Então, ele conseguia tirar informações da área inconsciente para fazer tratamentos psíquicos, traumas psíquicos, perturbações psíquicas. Tá? E existem hoje a chamada terapia de vidas passadas. Né? A terapia de vidas passadas, que alguns médicos trabalham, que alguns cientistas estão trabalhando, é exatamente uma maneira de relaxar e trazer você para ver se você consegue trazer do inconsciente flechas de memória, cenas de uma outra vida, de uma outra personalidade que você vivenciou, que você viveu. Tá? Então, tem essas técnicas hoje em dia em andamento. Mas o nosso trabalho hoje é estudar especificamente os sonhos e o que os sonhos podem trazer para nós de informações. Então vamos lá, vamos enumerar as coisas, para que a gente possa entender direitinho o funcionamento de tudo isso. Ok? Muito bem. Então, existem muitos tipos de sonhos. Muitos tipos de sonhos. Vamos ver um primeiro. Um sonho repetitivo. Repetitivo. O que é isso? Um sonho que se repete, que se repete, que se repete. Cada indivíduo, às vezes tem pessoas que chegam assim para mim, Laércio, olha, puxa, eu sonho, já faz mais de um mês que todas as noites eu sonho com a mesma coisa. O que será que é, Laércio? Será que é um aviso, tal? Eu sonho que eu estou numa praia, que eu estou assim, de repente vem uma pessoa e papapá. O cara tem uma história bem clara, e esse sonho se repete. Então, sonhos repetitivos tem alguma coisa para ser pesquisada. Tem uma informação ali.
Às vezes é uma ansiedade sua, é um desejo oculto. Você está entendendo? É uma informação que foi colocada em você por mestres superiores, eu já vou falar sobre isso. Então, os sonhos repetitivos precisam ter atenção, mas cada sonho você tem que analisá-lo. Que tipo de sonho, que tipo de cena, que tipo de imagem. Tá? Porque os sonhos repetitivos eles podem trazer muita informação interessante. Uma delas pode trazer uma ansiedade oculta. Né? Ou um desejo oculto. Tem pessoas que têm alguns desejos proibidos. Por exemplo, cara casado, recatado, católico, crente, tá? Né? Mas ele tem uma vontade oculta de sair, transar com uma prostituta, por exemplo. Uma fantasia. Mas no mundo ele é todo reprimido, certo? É super reprimido aquela fantasia. Né? Ele não vai realizar no mundo, aquilo está na mente dele. Que é impraticável para ele realizar isso no mundo normal. Por causa da vida dele e da própria, né, a índole dele, vamos supor. Então o que acontece? Esse desejo, até inconsciente ou consciente, mas jogado no inconsciente, reprimido e colocado lá, faz com que chegue determinado momento, esse desejo, essa força se manifeste através de sonhos. Então esse indivíduo pode sonhar repetitivamente que ele está realizando essa sua fantasia, que ele vai em tal lugar, encontra tal mulher, faz amor com essa mulher. E isso repete constantemente. Então quando você vai num terapeuta, o terapeuta vai analisar o seu sonho, né? Ele vai verificar, vai conversar com você. Ele pode estar refletindo um desejo oculto. Às vezes um desejo de você viajar para a Europa, por exemplo. Puta, tem uma vontade, e aí você sonha repetidamente, várias vezes, você que está passeando na Europa, que você está não sei aonde e tal. Você está entendendo? De muitas imagens que você vê na televisão, em cinema, que está gravado no seu sub, você vai criando essas imagens, esse desejo oculto, e ele vai se repetindo em sonhos. Então, isso pode refletir uma série de coisas, até um trauma real. Um trauma. O próprio Freud, por exemplo, olha que interessante. Tem uma história do Freud muito maluca a respeito de sonhos. Muito interessante de Freud a respeito de sonhos. Ele tinha um paciente, o Freud tinha uma mulher, uma paciente rica, da alta sociedade, que desde uma certa idade ela era paralítica, ela não andava. Vivia em cadeira de rodas. E os médicos tinham feito todo o exame necessário nessa mulher e não encontrava nenhum motivo físico aparente que a tornasse paralítica. Você está entendendo? Não teve nenhum acidente, não teve absolutamente nada, mas ela simplesmente era paralítica, ela não andava. Na época, o Freud começou a querer entender o porquê que essa mulher não andava. Então devia ser algum bloqueio mental, psíquico, na mente, um problema na mente. Se não era físico, podia ser mental, psicológico, psíquico. Então, na época, o Freud convidou um amigo seu, um outro médico especialista em hipnose, em hipnotizar a pessoa. E essas técnicas estavam sendo usadas no começo, assim, na área médica, sabe? Não era uma coisa largamente, cara, as pessoas estão, né? E quando esse amigo dele hipnotizou essa mulher, ela entrou em transe hipnótico, ele falou assim para ela, ó, levante e ande pelo seu quarto. Você acredita que a mulher levantou da cadeira de rodas e saiu andando pelo quarto? Ela não tinha absolutamente nada físico. No entanto, a hora que ele tirava a mulher do transe hipnótico, ela voltava no nível consciente, a mulher simplesmente não andava mais. Perfeito? Então estava claro e estabelecido que a causa fundamental dela não andar estava na mente, não tinha nada de físico. Esse é um dos grandes casos. Existe um filme sobre a vida do Freud, tá? Que relata exatamente este caso que Freud estudou. É um filme, tem um filme em preto e branco, tal, meio antigo, mas muito bom. O filme se chama Freud Além da Mente. Tá?
É muito interessante sobre a vida de Freud, sobre os estudos, a evolução do trabalho de Freud. Sigmund, o homem do cachimbo. Você sabia que ele fumava, mas fumava que nem um louco. Fumava que nem um louco e pegou um câncer de boca que detonou ele. Né? Ele viveu, nossa, ele sofreu muito com esse câncer de boca. Muito bem. Então, como é que Freud precisava tirar essa informação e saber qual a causa mental ou psíquica que fazia com que aquela mulher se tornasse paralítica. Então, aí que Freud começou a desenvolver a teoria do inconsciente. Ele achava que existia alguma coisa que aconteceu na vida daquela mulher, algum trauma muito doloroso, que ela preferiu esquecer e jogou isso na área do inconsciente. Ela, se você conversa com ela, ela não lembra, não sabe de nada, mas está lá. É uma fuga, um mecanismo de fuga de alguma coisa muito grave. E aquela coisa grave estava bloqueando a energia e fazia com que ela não andasse. E o Freud descobriu também em seus estudos que a maior parte dos grandes traumas lá na infância, que pode ter acontecido até na infância, geralmente acontece na infância, é de origem sexual. Traumas de origem sexual que mexem com energias muito fortes. Energia sexual é muito forte. Então, ele começou a desenvolver uma teoria de que os sonhos, a análise de sonhos poderia chegar exatamente ao inconsciente da pessoa e tirar essa informação. Então, ele chegou para essa mulher e pegou e falou assim: escuta aqui, tem alguma coisa, algum sonho, algum pesadelo que você tem que te incomoda? A moça, claro, tem um sonho que toda semana, se não é todo dia, passa um dia, dois, aí uma semana, mas eu sempre sonho essa mesma cena. E qual que é essa cena que você sonha? Fora já ficou. Ela falou assim: eu me vejo num corredor muito comprido, vou andando e tem uma porta. E a hora que eu vou chegando perto dessa porta, eu fico tão assustada, eu me acordo. O Freud falou: é alguma coisa atrás dessa porta. Né? E o Freud, então, começou a tentar buscar, analisando os sonhos dela, sonho repetitivo, repetia sempre esse mesmo sonho. Ela se via num corredor, e nesse corredor ela ia andando, de repente uma porta lá nesse corredor, mas a hora que ela estava chegando perto dessa porta, ela já ficava num pânico terrível e acordava na cama. E acordava sempre assustada, sabe, na cama, com medo. Era o pesadelo que acompanhava aquela mulher. E o Freud falou: quanto tempo você tem esse pesadelo? Eu tenho há muito tempo esse mesmo pesadelo, esse mesmo sonho. Então falou: vamos fazer o seguinte, você vai ter que aprender a atravessar essa porta. O segredo está atrás dessa porta. E o Freud ficava encorajando ela, né? Olha, quando você sonhar de novo, você procura se esforçar para você abrir essa porta e ver o que tem atrás. Então, e foi. O tempo foi passando, ela chegava até pegar na maçaneta, ela acordava assustada na cama. Ela estava em pânico. E o Freud foi aconselhando, no fim, olha, demorou anos para o Freud fazer essa mulher abrir essa porta. E o dia que essa mulher conseguiu, ele fez ela dormir durante a tarde, e ele ficou ao lado dela, segurando a mão dela, para ela ter coragem suficientemente de atravessar a porta. Saber que tinha alguém apoiando ela, então ela dormiu mais tranquila. E neste dia, depois de muito tempo, ela abre a porta. Quando ela abre a porta, ela dá um grito. E acorda assustada na cama. Aí o Freud pergunta: o que você viu? Lá da porta. Exatamente. Aí vem à tona toda a memória do que aconteceu na infância dela. Na infância dela aconteceu o seguinte, que a traumatizou e a tornou paralítica. De uma hora para outra. Ela estava dormindo, quando criança, mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, no quarto ao lado. E ela escuta no quarto, ao lado do pai e da mãe, uns gemidos estranhos.
aqueles gemidos eróticos, manja. E essa filha, não sabendo que ela abre a porta, ela acorda à noite e vai lá. A hora que ela abre a porta do quarto e entra e vê o pai e a mãe naquela cena, ela fica assim. Ela não entende, e aí o pai levanta e vê e dá, mas dá tanta porrada nessa menina. Esse trauma dela ver aquela cena que ela não entendia e apanhar tanto por causa daquilo, ela volta para o quarto chorando e fica. Ela tenta esquecer aquilo, tenta esquecer e joga aquilo pro. Mas este é um trauma que foi para lá. Uma coisa muito grande ligada com a energia da sexualidade. Ela começa a crescer e chega um determinado momento que o conflito é tão grande dessa energia que simplesmente afeta a coordenação motora das pernas. Ela não anda. E o dia que ela consegue atravessar a porta, presta atenção, ela atravessa e relembra, que ela, o Freud, eu perguntava para ela, ela não respondia nada, não tem nada na minha vida, não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada na sua infância, assim, nada. Mas aí o Freud tira e ela lembra, puta, aconteceu isso na minha infância, assim, assado, meu pai me bateu muito. Quando ela trouxe isso à tona e conversou com o Freud sobre isso, ela saiu andando. Ela, magicamente, daquele dia em diante, ela não sofreu mais de paralisia. Ela saiu andando, provando, tecnicamente, como uma energia traumática que se alojou lá no sub, afetou profundamente o mecanismo biológico da pessoa. Né? Então, uma coisa muito importante. Então, como o Freud acessou? Através de sonhos repetitivos. Então, por isso que o Freud tem uma frase assim, que o sonho fala, o inconsciente ele fala. Muitos de nós recebemos informações do inconsciente, do nosso inconsciente, de formas mais subjetivas possíveis. Às vezes a partir de um desejo. Por exemplo, vamos imaginar que você é um indivíduo que você gosta demais de algumas culturas aqui. Às vezes você se identifica demais com o Egito, gosta da Índia, outro gosta da China, da cultura chinesa. E não sabe por quê. Isso é uma coisa natural que vem dele. Aonde será que estão essas informações? Elas afloram no nosso consciente apenas como um desejo. Então, gente, essas questões, o Freud nos dizia que a maior parte dos traumas que nós sofremos em nossas vidas, e os de maior intensidade, acontecem na infância e ligada ao sexo. Você está me entendendo? Por exemplo, você quer ver uma cena interessante que pode acontecer com uma menina ou com um menino? Ele começa a se masturbar em seu quarto. Certo? Começa a se masturbar. E de repente o pai e a mãe entram e pegam ele naquela cena. O medo, e dependendo do tipo do pai, da cultura do pai e da mãe, né, pode ser repressivo, às vezes ao extremo, aquela coisa, aquela cena da criança. E cria um conflito na mente tão grande, porque, veja bem que interessante, esse conflito que Freud nos explica. De repente aquilo está dando muito prazer para você. Porque as atividades sexuais descolam um nível de prazer muito elevado. Né? Então a masturbação ela traz um nível de prazer fantástico, maravilhoso. As pessoas descobrem o prazer em seu corpo. No entanto, nós vivemos numa sociedade tão primitiva, tão arcaica, tão religiosa, com uma cultura tão densa, que acha que isso é a coisa mais horrível e feia e pecaminosa que pode existir. Né? Então essa cultura vem de gerações em gerações, transmitida por nossos pais. E então nós acreditamos que aquilo é uma coisa que deve ser feita escondido. Ninguém pode saber, é feio, é horrível. Nós fazemos contra a vontade da cultura. E quando nossos pais pegam, a gente sente-se tão envergonhado e às vezes é reprimido por causa disso. Então surge em nossa mente, principalmente na mente da criança, que está em formação,
esse fato. Olha que interessante o fato. Existe uma vontade natural de buscar o prazer. E ao mesmo tempo vem uma força cultural e reprime. Aqui acontece um choque. Aqui acontece um conflito. Então, o seu desejo de se expressar e uma lei mental que diz é proibido, não pode, é pecado, isso é feio, você não deve fazer. Então, este bloqueio de energia, esse conflito, ele pode ser jogado para o inconsciente e a partir daquele dia, aquela criança nunca mais terá uma vida sexual saudável. Mesmo no futuro, ela vai ter incapacidade de buscar namorada, ela vai ter incapacidade de ereção, ela vai ter problemas de expressar a sua sexualidade, vai ficar tímida e oculta num canto. Você não tem noção como certos traumas perturba profundamente a personalidade futura de um indivíduo aqui nesse planeta. Portanto, os sonhos podem revelar esses traumas. Um bom terapeuta analisa esses sonhos, um bom terapeuta pode, a partir desse sonho, descobrir qual é o seu trauma e trazê-lo à tona e tratar você. Ok? Então isso é um aspecto de sonhos repetitivos e tudo mais, tá? Muito bem, vamos ver um outro nível de sonho muito louco, muito louco. 2, que as pessoas me perguntam, Laércio, é possível prever o futuro, ter sonhos pré-monitivos? Ah lá, esse grande aí que vê os aviões caindo, vê tudo, parece que vê tudo em sonho, né? Como um milagre dos deuses. Sonhos pré-monitivos. Como que isso é possível? Existe uma pergunta. Quem estudou física quântica aqui comigo, principalmente o curso de física quântica, bem completo que nós discutimos, existe uma lei fundamental na física, presta bem atenção, uma lei fundamental na física que é difícil violá-la. Essa lei é chamada de causa e efeito. Ou seja, isso é chamado lei da causalidade na física. Não se pode violar o princípio da causalidade. Por quê? Presta bem atenção. Alguém pode ver a luz, presta bem, alguém pode ver a luz de uma lâmpada que não se acendeu? Porque teoricamente na física, presta atenção, teoricamente na física, toda informação tocada, ela tem um tempo para se deslocar no espaço. Tá? Então veja bem, vou mostrar uma ideia. Vamos aqui uma lâmpada, tá? Apagada. E aqui está um indivíduo. Ele está a uma certa distância dessa lâmpada. Ok? Enquanto essa lâmpada estiver apagada, esse indivíduo não pode ver uma luz, pode? Alguém tem que vir aqui, acender essa lâmpada. A partir do momento que essa lâmpada acende, um fóton ou um grupo de fótons, um feixe de fótons sai da lâmpada e chega até o olho desse indivíduo. Então esse indivíduo vê a lâmpada, certo? Agora, o que seria isso é causalidade. O que é causa e efeito? Primeiro a lâmpada teve que se acender para depois esse indivíduo ver a luz da lâmpada. E disser, aí ele vai dizer, a lâmpada é amarela, é verde, é azul, ok? Agora, o que é quebrar o princípio da causalidade? É este cara aqui ver a luz antes que a lâmpada se acenda. Isso é ver o futuro. Ou seja, é ver algo antes que ela aconteça. Porque tem um problema muito sério aqui. Tem vários fatores que os indivíduos não pensam. Por exemplo, se o cara, como ele vê essa lâmpada antes que ela se acenda? Porque pode ter um problema. Imagine a hora que o cara for ligar, essa lâmpada vai queimar. Seria impossível ele ver o futuro de uma lâmpada queimada. Vocês estão entendendo?
Porque quando a coisa não aconteceu ainda, existem muitos fatores que podem alterar. Então, na verdade, a física diz o seguinte: ninguém pode prever o futuro. Ou seja, quebrar o princípio da causalidade. Por causa dessa regra fundamental. Mesmo para nossa mente, para nossos sonhos, alguma informação teria que vir de algum lugar a chegar ao meu cérebro para eu ver uma cena que ainda vai acontecer. Ok? Então, para a física. Vocês perguntariam para o professor Laércio: se a física está correta, Laércio, perfeitamente correta, como é que os videntes e paranormais veem o futuro? Eu digo a vocês uma coisa: os videntes e paranormais, eles não veem, na verdade, o futuro. Eles enxergam ou têm visões em sonhos ou em qualquer outra, ou em transes. Eles têm visões de uma possível futuro, de um possível futuro. Mas eles não estão vendo de verdade o futuro. Eu vou explicar isso para vocês como um cientista, mas como um cientista esotérico. Que a gente vai misturar as duas coisas. Mas como que ele vê então? Como que Nostradamus pôde ver, né, bombas atômicas, aviões e tudo mais em 1555? Como que eu posso deitar aqui e sonhar? Eu sonhei com a morte da minha avó, assim, 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 assado, e de repente acontece a morte da minha avó. Né? Ok? De repente eu intuo, olha, alguém vai ligar para mim e de repente o telefone toca. Você teve uma premonição. Como é que isso funciona? Né? Muito bem, então vamos ver os sonhos premonitivos de curto espaço de tempo. Tá? Ou de curto espaço de tempo. Vamos tentar entender duas pessoas. Vamos colocar duas pessoas aqui. Não é nem sonho isso aqui é uma intuição premonitiva. Tá? Vamos supor que você está andando para a rua e vem na sua mente a imagem de um amigo. Ou de uma amiga. E, naquele mesmo instante, o telefone toca e é quem? A sua amiga que veio à sua mente. Você fala, não é possível, você não morre hoje, eu acabei de pensar em você. Como que isso acontece? Você previu o futuro? Não. Na verdade, acontece o seguinte: esta pessoa já estava planejando ligar para você. Mentalmente ela já falou, puta, preciso ligar para aquele amigo meu, puta, pera, por que eu vou ligar para aquele amigo meu? Então nesse interim veio uma informação psíquica dessa pessoa, uma onda psíquica, e essa onda psíquica é quântica. Vocês se lembram, quem estudou o curso de física quântica com nós vai saber o que é não localidade. Como os sinais mentais navegam com velocidades instantâneas, praticamente, instantânea. Velocidade instantânea não significa violar o futuro, significa simultaneidade. Ou seja, uma informação é trocada simultaneamente para um outro ponto do universo. Neste caso, esta informação veio antes a essa mente que estava sendo focada por esse indivíduo. Então ele aparece na mente dele uma cena, uma imagem do seu amigo, e de repente o seu amigo liga. Então essa é uma boa explicação. Ok? Né? Muito bem. Vamos ver agora um indivíduo que tem um sonho mesmo premonitivo, um sonho. Então, como é que não viola o princípio de causa e efeito na física? Se ele vê alguma coisa que vai acontecer. Isso violaria o princípio de causa e efeito se não existisse mais ninguém no universo. Né? Ou seja,
se não existisse o plano astral, os planos superiores, a alta ciência e tecnologia do mundo espiritual. Mas como nós sabemos que existe, então a coisa vai funcionar assim, olha. Está aqui, superfície da Terra, e o nosso modelinho do projeto Terra, né? O grande comando espiritual da Terra. E as dimensões superiores, né? Os grandes mestres que coordenam as nossas encarnações aqui na Terra. O que pode acontecer é o seguinte, tem duas possibilidades. Esses mentores, eles podem descer aqui ao seu lado, enquanto você dorme, e eles vão colocar na sua mente, eles vão enfiar na tua mente uma imagem. E até um filme mesmo. É como se implantasse uma informação. Eles vão implantar uma informação. E essa informação, ela vem em forma de um sonho. Porque, na verdade, a nossa mente ela está interagindo com o resto do universo. No nosso modelo quântico, nós mostramos que as nossas consciências são todas conectadas e ligadas. Então, indivíduos com mais inteligência, com mais capacidade tecnológica de operar a níveis mentais, eles podem implantar informações aonde? Lembra os 3 níveis? Esses inteligentes seres podem gravar informação aqui no nível inconsciente, ou pode gravar informação no nível subconsciente. E quando eu estou sonhando à noite, eu acesso essa informação que está, às vezes, bem na ponta ali do feixe de memória, que eu sempre vou acabar sonhando com essa imagem. E é uma imagem implantada por uma inteligência superior. Às vezes pelo nosso mentor espiritual, ou às vezes por grandes inteligências cósmicas. E, na verdade, este sonho está falando de um fato futuro, que vai acontecer ou para a humanidade, certo? Ou o planeta, por exemplo, por que a maior parte das pessoas sonham com o holocausto nuclear? Exatamente, não é que elas estão vendo realmente o holocausto nuclear. Elas estão vendo o quê? Elas estão vendo a informação que essas fontes superiores estão implantando nas pessoas como um aviso de alerta para algo que virá. Então os sonhos nunca são altamente precisos, com data, hora, minuto, segundo, sabe? Eles variam um pouco, às vezes você erra um pouquinho aqui, mas o grosso da história você capta. Você vê, puta, aconteceu bem parecido do jeito que eu sonhei. As pessoas falam, olha, tem gente que sonhou em prédio dos Estados Unidos caindo em chamas, certo? Um grande acidente nos Estados Unidos, ele sonha com um prédio pegando fogo, desabando, mas ele não consegue ter informação, dia, data, hora, porque não parece legenda no sonho, sabe? Você está entendendo? É aquela velha história, imagine alguém sonhando, né, com o Trade Center derrubado, vê aquela cena em chama, todo mundo correndo, um avião batendo, ele pode até ver o avião bater. Agora, a pergunta é quando? Quando? Que hora? Que dia? Quando vai acontecer? Não tem na legenda do sonho isso aí, cara. Porque os sonhos das pessoas não são tão perfeitos que ele pode anotar tudo. Pô, a coisa não acontece desse jeito. Por isso que é muito difícil você ver um paranormal que dá datas, horas. Quando isso acontece, pode ter certeza que tem fundo de fraude na história. Tem muqueca na coisa aí. Tá? Porque realmente as informações tiradas dos nossos sonhos inconscientes, na maioria das vezes, elas são, e quando elas são implantadas, significa, ou seja, você não está violando a lei de causa e efeito. Ou seja, você não está vendo um fato antes que ele aconteça. Você está vendo um fato com grande probabilidade de acontecer. E essa probabilidade, ela foi preparada e anunciada por uma inteligência que implantou essa informação dentro de você. Tem pessoas que têm sonhos com ETs, sonha com disco voadores, sonha com ETs, sonha com disco voadores, sonha com ET, e de repente um dia ele vê o disco voador passar na frente dele. Ele tem um contato visual com o disco voador. Naquela mesma semana,
E antes ele começou a sonhar, 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 sonhar. Isso significa o quê? Exatamente isso. Os seres do mundo espiritual começam a preparar você para um fato que eles vão realizar e para você não ter um choque tão grande. Principalmente esses casos de contatos ufológicos, avistamentos ufológicos. Então, essas informações começam a vir antes na mente da pessoa, começam a ser implantada antes, para a reação dela na hora já está mais ou menos conformando, não ser uma coisa surpresa, totalmente surpresa. Você quer ver um caso típico disso? Se você lê o Apocalipse de João da Bíblia, se você lê o Apocalipse da Bíblia com bastante atenção, vocês vão entender o que eu estou falando. O livro do Apocalipse de João ele começa relatando assim, né? Estava eu lá na ilha de Patmos, assim, de repente eu fui arrebatado aos céus. Bom, quando ele é arrebatado aos céus, significa ele é tirado de seu corpo pelos anjos, que o levam aonde? Numa cidade astral. Não é aqui numa cidade astral. Mas ele está fora do corpo aí, tá? Ele está fora do corpo. Então, ele vai ser levado para uma cidade diante de uns mestres que tem um tom. Ele vai tentar descrever, primeiramente ele vai tentar descrever todo o ambiente de uma cidade avançadíssima do mundo espiritual, com a cultura e o linguajar que ele tem aqui há 2000 anos atrás. Imagine o meleca que vai dar, com a cultura que ele tem. Ele não consegue relacionar nada, ele vê a coisa, parece um bicho, parece isso. Ele não vai falar isso é uma máquina eletrônica, tecnológica, assim, assado. Né? Hoje, eu, quando vou nessas cidades astrais, eu já sei o que é o quê. Não vou falar que aquele é um bicho de 7 cabeças, um viado com um leão com 30 olhos, nada disso, é bobagem, né? Você sabe que são máquinas eletrônicas, luzes, tudo piscando. Imagine um cara que nunca viu nem luz na vida dele artificial, né? Só conhecia vela, tocha, né? 2000 anos atrás, entrando numa sala altamente sofisticada com equipamentos eletrônicos, né? Ele ia ficar doido. Bom, esse é o primeiro impacto. E agora as visões? As visões é só o cara falar, olha, né, João, presta atenção que eu vou mostrar para você o que vai acontecer no futuro. Aí o nego projeta um puta de um filme na parede, né? E ele fica vendo a cena, né? Guerras, aviões, bombardeio, tal. O cara fica louco, eu nunca vi isso na vida. Mas ele vê um avião, armas de guerra sofisticadas, tal, né? Mísseis, bombas atômicas. Como é que ele vai voltar aqui para baixo e escrever isso? Então, esses videntes, esses paranormais, na verdade, eles não violaram o princípio de causa e efeito. Porque em todos esses sonhos premonitivos ou descrições premonitivas do futuro, isso foi mostrado para esses indivíduos. E aqueles indivíduos que não têm um contato tão direto assim com o plano superior, apenas sonham com fatos. Isso cheira bastante à implantação por inteligências superiores desta informação dentro de um nível acessível e suportável pela personalidade daquele indivíduo. Dessa forma, nenhuma lei de causa e efeito foi realmente violada. Isso é muito importante para um cientista, para um físico. Principalmente para um físico como eu, que sempre defendi a tese na física de que o tempo não existe. Não existe passado, presente nem futuro. Só existe uma coisa, só o presente existe. Só o aqui e agora. Você está entendendo? Eu posso prever mais ou menos o que vai acontecer, porque eu sei, eu estou controlando os fatos de tal forma, né, que eu sei exatamente o que vai acontecer. Você quer ver uma coisa interessante? Quando você joga na Mega Sena, quais as probabilidades de você ganhar na Mega Sena? Bom, segundo a estatística, é 1 em 50 milhões. Ok? No entanto, você não conhece as variáveis ocultas. A gente chama na matemática e na física variáveis ocultas que a gente desconhece, não vê e que estão influenciando as equações de probabilidade. Por exemplo, na verdade, a minha probabilidade de eu ganhar na Mega Sena é 0. E não 1 em 1 milhão. Ou seja, eu nunca vou ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque existem essas inteligências que estão manipulando o meu destino. Ou seja, se karmicamente eles projetam o meu destino, eu nunca vou ficar milionário,
eu vou ter que ralar karmicamente uma vida aqui. Isso significa que toda vez que eu jogar na Mega Sena, eu não tenho aquela chance real de 1 para 50 milhões. Na verdade, eles manipulam de tal forma a coisa que eles vão saber exatamente qual o número que eu joguei e vão lá na máquina não deixar dar esse número. Eles vão usar de tecnologia superior para influenciar aquela bolinha. Vocês sabiam disso? Vocês não sabem como o mundo nosso é dirigido e é manipulado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, na verdade, dificilmente eu sonharia com eu ganhando na Mega Sena. Porque, na verdade, isso nunca vai acontecer, sabe? Vamos imaginar isso. Porque as forças estão conspirando numa outra direção. Vocês assistiram O Segredo, né? Aquele filme O Segredo. Lá diz o seguinte: deseje, peça para o cosmos que o cosmos vai conspirar a seu favor para lhe oferecer, né? É que vocês se esquecem que o cosmos também conspira contra você. Você não conhece o karma? Você acha que tudo que você quer o cosmos vai te dar? Ó, banana. Muita coisa tem que ser em harmonia com as forças superiores. Se aquilo que você desejar profundamente não estiver de acordo ou em harmonia com as forças superiores, pode esquecer que você nunca vai obter. Se fosse tão fácil, quantas pessoas não estariam desejando fortemente utilizar o poder do filme O Segredo para ganhar na Mega Sena? Não é? E as forças não estariam conspirando para você ganhar na Mega Sena. Especificamente, alguma coisa está traçando esse destino. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que o que acontece em nossos sonhos pode vir, então, nesse aspecto, né? Já falei da premonição. Como sendo uma implantação de uma informação por forças superiores. Não é você que está acessando o mundo real, indo lá no futuro e vendo a cena do futuro. Isso violaria o princípio de causalidade na física. 3. Né? Agora, em sonhos, eu posso obter, olha, respostas às minhas dúvidas. Eu posso tomar uma decisão na minha vida. Vamos supor que eu estou numa dúvida terrível. Eu não sei se eu caso, né? Se eu não caso, se eu saio do emprego, se eu mudo para outro emprego, se eu mudo de cidade, se eu vou não sei para onde, se eu separo da minha mulher. Essas dúvidas de destino da vida, certo? Então, aí um belo dia você vai dormir. Aí aquele dia você começa a sonhar com a solução do problema. Certo? Você começa a sonhar exatamente o que é que você deve fazer, o que é que você tem que fazer, que vai dar tudo certinho. E você acorda com aquilo, puta, sonhei, cara, puta, tá dando maior força, então eu vou lá. E você toma uma decisão e faz de acordo com o teu sonho. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Mais uma vez, isso pode ser uma interferência. Ok? Essa interferência pode vir do mundo superior. Por que eu falo isso? Um psicólogo, um terapeuta normal jamais falaria isso para você. Nem o cientista, nem o físico falaria isso para você. Mas como nós somos esotéricos, nós estamos criando um modelo aqui de grandes inteligências e de forças que realmente dirigem a experiência humana na Terra, é outra história. E essas forças, vocês não se esqueçam que eles são avançadíssimos a ponto de manipular nossa mente e nossa consciência de uma forma muito sofisticada. De implantar informações, tirar informações, apagar a memória, limpar, introduzir. Eles fazem o diabo, eles fazem de tudo para coordenar o nosso processo evolutivo. Então, às vezes você pede uma ajuda, né? Você faz uma oração, você pede uma ajuda e não sabe como essa ajuda virá, como essa resposta virá. Né? O nosso mestre, o meu mestre espiritual, sempre me diz o seguinte: olha, quando você tiver alguma dúvida, um problema em sua vida, pense em nós. Né? Eleve seu pensamento até nós.
que nós, de nossa forma e da nossa maneira, vamos ajudar você. Então, às vezes, você eleva o pensamento para esses mestres, para o alto, para as forças superiores. Mas às vezes não é ele que vem conversar com você, de repente a coisa aparece na sua cabeça, a resposta vem, puta, que legal, é assim mesmo, olha, puta, que joia, né? Vou fazer isso. Mas de certa forma, essa mensagem foi introduzida, mas se foi introduzida de um jeito, assim, ó, você quer ver, ó? O cara, ele pode fazer, você está aqui trabalhando no consciente, no seu nível consciente, ó. Esses seres podem vir e jogar a resposta à sua informação aqui, no inconsciente. Ela fica ali. A hora que, de repente, essa informação vem e chega até o consciente, ela vem com um flash assim. Puta, olha que legal. Mas, na verdade, essa informação já foi colocada ali, já estava ali. Por isso que todos os grandes mestres do passado são inteligentemente suficiente para nos dizer, volte-se para dentro. A resposta está sempre dentro de você. Ela está lá. Você tem que aprender a acessar esse seu interior. Quando você acessa esse seu interior, milhões de respostas são respondidas. Ou seja, milhões de perguntas, de questões são respondidas. Porque nós temos um banco de informação fantástico dentro de nós. Nós temos um Winchester dentro de nós temos um HD dentro de nós, que cabe bilhões de gigabytes. Não é só esses 80 gigas que vocês estão comprando de bestia aí, não. Que já dá para armazenar muita coisa, né? Mas imagine que a nossa consciência tem bilhões de gigabytes de informação. E quando a gente começa a acessar, quantas áreas estão ali disponíveis de informação de vidas passadas, de vidas anteriores. E o mecanismo de comunicação, eu chamo isso de um mecanismo de comunicação a nível inconsciente. Ou seja, as potências superiores se comunicam conosco, mas a nível inconsciente, e não a nível consciente. Que poderia causar um trauma e uma perturbação. Você vê um espírito na tua frente falando com você, ou vê um ET falando com você. Isso causa um trauma, acaba com a tua vida. Mas de repente, se você vê um sonho, aparece num sonho, alguém te falando, alguém te dizendo, alguém te dando uma resposta, você contatando, aquilo, puta, é maravilhoso. Você acorda do tempo, que legal, eu sonhei com meu pai estava falando isso para mim, falando aquilo para mim, dando um conselho para mim, né? E de repente você acata esse conselho e vai, faz na vida, a coisa funciona e fica legal. Então isso o que é? É um sonho intervencionista. O plano superior intervém e dá um conselho e uma informação e te direciona. Isso pode vir no sonho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser muito atento àquilo que você sonha. Muito atento. Agora, se você não sonha nada, você está muito ruim, cara. Você está muito denso. Come muita feijoada, muita, rabanada, aquela coisa toda. Aí você fica tão pesado, tão denso vibracionalmente, que nem sonhar você sonha. Então, você tem que começar a trabalhar teu ser, fazer as suas práticas espirituais, fazer muita mudança. Você vai ver como o teu sono fica suave e leve e como você viaja, cara, como você sonha. É uma beleza. Eu tenho esse curso com 10 DVDs que eu faço aqui sobre projeção astral, que eu ensino muitas técnicas neste curso, para que as pessoas possam treinar em casa, desenvolver e começar a ter acesso a esses bancos de memória superior. Porque, na verdade, todo o processo espiritual e evolutivo na Terra significa simplesmente curar a amnésia. Ou seja, acessar o seu nível inconsciente, ou seu eu superior, como diz. O eu superior é exatamente essa área aqui, ó, onde você vai acessar um nível de informação extremamente fantástico sobre o si mesmo. Ok? Então, e agora, quando você quer ver você ter um pesadelo legal, um sonho em forma de pesadelo? É quando você enche o bucho de noite e vai dormir. Volta de um churrasco, enche a cara e vai dormir com aquela puta barrigão, aquela pizza parada aqui que não vai nem para um lado nem para o outro, né?
tem que chamar o Hugo de noite. E geralmente quando você está muito pesado, o que acontece? As suas energias vibracionais, o seu Ti, ao invés de estar bem calmo e tranquilo, para que o teu cérebro se limite a... Não, olha, você deita na cama, você vai lá, você deita, né? Você deita lá na sua caminha, lá, né? Você está lá deitadinho, seu travesseirinho aqui, tchau. Mas você não pode comer à noite para dormir. Comer uma coisa leve, tá? Porque daí seu estômago para, fica descansando, né? E toda a energia vem para cima. Aí o teu cérebro, tua consciência fica com uma vibração superior e você tem viagens legais, sonhos legais, suaves. Você projeta legal. Agora, se você come, enche o bucho, o que acontece? Toda a energia tem que sair daqui e vai para fazer o seu estômago funcionar, trabalhar com aquela comida. E não é horário que ele gosta de fazer isso. O Ti não está no meridiano do estômago, ele está em outros meridianos, entendeu? Então, fica aquela digestão lenta, aquele peso, aquela energia desviada. O que acontece? O que acontece é que esse indivíduo aqui, ele vai acessar os níveis mais densos de sua consciência, de seu subconsciente. Então, vem os sonhos mais pesados possíveis. Sonhos que você morre de medo, parece demônios, fantasmas, você parece que sonha com o inferno, desce nas cavernas sombrias, só aparece gente querendo te pegar, matar você, com faca atrás de você. Então aparece exatamente todos os seus medos. E os seus demônios internos afloram neste ponto. Porque os nossos sentimentos de medo, de horror, de terror, né? Você assiste um filme de terror, então, você vai dormir, ai meu Deus, com medo de dormir, né? Esses pavores, esse pânico que você tem, está gravado numa área do teu ser. E quando você come muito, é essa área que é liberada. Então os sonhos são os pesadelos horríveis, gente te perseguindo, e você, e aquela coisa terrível. Aí tem pessoas que chamam, Laércio, ai, me explica, por que eu, de repente eu estou assim num sonho bonito, estou sonhando, de repente eu tenho a sensação que estou caindo num abismo. Ai, caio na cama e acordo, meu coração assustado, e aquela trauma todo. Que sonho que é esse que eu acordo tão assustado, batendo o coração assim? Falo, não, meu filho, isso não é sonho. Se Freud não explica, o Laércio explica, né? Porque na verdade, é claro, o Freud não tinha essa visão de projeção astral, de saída do corpo. Ele não tem essa visão. Essa pessoa era materialista, né? Morreu, acabou, não tem vida após a morte, né? Então veja bem, no fenômeno do sono, do dormir, quando o indivíduo dorme, ele sai fora de seu corpo mesmo e vai viajar. O corpo astral vai embora, preso pelo cordão de prata. Então está lá ele aqui, corpo astral. Tá? Esse indivíduo está voando, viajando, às vezes está num lugar muito bonito, numa praia, vivendo, né? E aí, por algum motivo, presta atenção, por algum motivo, esse seu corpo aqui dá 5 minutos nele. Algum barulho acontece ou alguma coisa, o que acontece? Ele vai despertar imediatamente, mas nesse despertar imediatamente, não se esqueça que o seu corpo está muito longe, às vezes lá para a Europa, lá não sei para onde. O seu corpo astral, ele pega o cordão de prata e dá um puxão assim no bicho, ó, tão violento que ele perde o controle e ele volta numa velocidade, mas numa velocidade tão incrível para o corpo, e que ele entra no corpo com uma velocidade, na hora que ele entra, ele dá aquele tranco e acorda assustado. E a adrenalina é agitada, você acorda com a adrenalina a 1000. E a pulsação sanguínea, a respiração ofegante. E por que você tem a sensação de queda, que você está caindo no abismo? Porque na verdade você está caindo mesmo, né? Caindo para o corpo. Bum, e aí entra no corpo. E aí várias operações estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, muito rapidamente você está mudando de nível quântico, né? Você estava naquele sonho gostoso e bonito, de repente você sai dele rapidamente, passa para a área do sono, né? Do sonho e acorda. Aí você traz na memória, estava num lugar bonito, de repente eu comecei a cair num abismo, alguém estivesse me puxando por esse abismo.
E como nós temos os nossos medos, né, de inferno, de queda, tal, de abismo profundo, né, tudo é escuro, porque começa a escurecer. Você está num lugar muito brilhante, toda vez que você está entrando no corpo, escurece, viu, gente? Porque você perde o contato com essa luz astral que está ao redor de você. E aí você cai no corpo, você entra num bloco fechado e você se tanca dentro de um quarto fechado. Essa é a sensação que eu tenho todas as vezes que eu volto para o meu corpo. Todas as vezes que eu estou no mundo espiritual, mais consciente, despeço dos amigos, vou voltar para o meu corpo, é uma operação dolorosa. Que eu sinto que eu vou encolhendo e fechando. Na hora que eu entro dentro do corpo, eu estou exatamente dentro de uma prisão dura, eu tenho que levantar o corpo assim. Porque estar fora do corpo, com o corpo astral, o corpo é leve, ele flutua, é uma leveza, uma sensação de liberdade tão fantástica. Na hora que você entra no corpo, então, você sabe uma das coisas que eu mais faço no mundo espiritual, que é muito comum para mim lá, e quando eu vejo que eu dou risada, né? Eu faço assim no plano astral, eu cruzo as minhas pernas a 1 metro de altura e fico flutuando. A 1 metro de altura. Eu sento, cruzo as pernas e fico assim flutuando, converso com os amigos, sempre eu tenho esse costume lá. Isso é claro para mim, você está entendendo? Agora chega aqui, vai fazer isso, já não vai levitar com esse corpo denso, né? Ele vai arrebentar no chão. Mas eu tenho consciência que é o mundo espiritual. Que eu estou no mundo espiritual. Você está entendendo? Então eu tenho tantas memórias de estar com a perninha cruzada, flutuando assim a 1 metro de altura, assistindo palestras, né? Lá no ar. Você não tem cansaço. Né? Você é leve, você não tem esse corpo que cansa de ficar sentado, de perna cruzada às vezes. É outra história. Né? Então eu pude na minha vida distinguir muito bem, com experiência, o que é uma memória de projeção astral, o que é uma memória, né, dos seus sonhos, quão bagunçado ele é. Às vezes o que é uma memória implantada. Né? Porque muitos de nós, principalmente os mais paranormais são indivíduos altamente visados pelo plano superior. E geralmente a paranormalidade desenvolvida para a maior parte de vocês que estão me ouvindo, essa paranormalidade foi, presta bem atenção no que eu vou dizer, foi programada e desenvolvida pela ciência dos mentores superiores. São eles que prepararam a sua paranormalidade, tá? E você acordou já meio médio, meio paranormal, ou nasceu. Mas na verdade quem controla, ou seja, ou numa certa idade, essa paranormalidade aflorou. Mas isso tudo tem a ver com a manipulação dessas inteligências que acompanham nossas vidas todos os dias. Por exemplo, tinha uma época que eu conversava com os mestres espirituais e eu falava, olha, eu quero tanto isso. Ele falava assim, não, calma. Na hora certa, nós vamos dar esse presente para você. Mas no momento certo, nem antes, nem depois. Então, mesmo quando você deseja uma certa abertura, que às vezes depende de uma coisa técnica, às vezes tem uma cirurgia espiritual para o cara vir mexer em determinadas estruturas para você abrir, é em parceria com o teu mentor, com a tua jornada kármica que está sempre coordenada pelos planos superiores. Então, esses indivíduos, eles têm tanto conhecimento, então todos os paranormais são muito monitorizados pelo mundo astral. E as informações que esses paranormais vão captar fora da matéria, ou vão captar em sonhos, elas são muito bem filtradas e manipuladas por essas inteligências, porque eles têm um controle muito grande do que vai se manifestar aqui nesse plano físico da matéria e até que ponto você vai perturbar a ordem das coisas nesse mundo, nesse planeta. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eles não podem permitir que um indivíduo, que determinados indivíduos, à noite saia do corpo, vai ter acesso ao mundo espiritual, a um puta conhecimento científico, vem aqui na Terra e começa a desenvolver esse conhecimento científico aqui para um plano que não tem a capacidade de ter um poder assim na mão. Eles não vão permitir que esse tipo de conhecimento se manifeste aqui de jeito nenhum. É você dar a bomba atômica. Imagine você dar a bomba atômica para o exército romano, né? Há 2000 anos atrás. Que beleza que seria, não? Júlio César, portador de bomba atômica. O que ele faria no passado, não? Então, por isso que tem que ter amadurecimento, né?
para você ter determinado poder. Não é assim. Aí que o imperador ia escravizar o mundo inteiro mesmo, né? Aos seus pés. Por isso que o poder ele tem que vir na superfície da Terra no momento que a humanidade está madura para tal acontecimento. A bomba atômica ela surgiu na nossa civilização aqui num momento que a civilização tinha que receber essa técnica para daqui para frente ela ter que saber usar isso aí. Porque se não souber usar, a coisa vai pro caos. E a gente sabe disso, né? Então, pessoal, exatamente essas colocações todas que eu queria fazer para você nesses resumos. Os sonhos, eles são o retrato de nossa natureza invisível, de nossos níveis de consciência invisível. Então, dê importância ao que você sonha, principalmente a sonhos repetitivos, a sonhos premonitivos, anota esses sonhos premonitivos. Tá? Mas você precisa tomar muito cuidado que às vezes existem certos sonhos premonitivos que são, na verdade, uma patologia. Eu conheço indivíduos que chegam assim, ai Laércio, sonhei que amanhã, nossa, os caras ligam para mim, você está pensando que as pessoas não ligam para mim? O fato de eu ser uma pessoa conhecida e pública, falar dessas coisas, nossa, as pessoas ligam desesperadas, Laércio, nossa, eu sonhei que vai cair um avião amanhã, assim assado, eu falo, calma meu filho, calma, fica tranquila, que não vai acontecer nada. E o avião não cai. Não cai nenhum avião, passa o dia. Aí eu pergunto, que tipo de sonho essa mulher teve? Vamos analisar. Foi premonitivo? Não foi. Foi um pesadelo? Pode ter sido um pesadelo. Ela criou essa imagem. Essa imagem veio, certo? E ela começa a ter muitos sonhos assim. Amanhã ela liga de novo, agora eu sonhei que um navio vai afundar. Ah, sonhei que amanhã os vão explodir uma bomba atômica. Eu falei, peraí, minha filha. Aí eu acho que você está doente. Esses sonhos não são naturais. Ou seja, alguma coisa em você... Ah lá, agora é o trauma, lembra do trauma do Freud? Alguma coisa em você, alguma insatisfação com a vida, uma insatisfação com o mundo, uma frustração, alguma coisa está forçando você a sonhar essas coisas. Mas você mesmo está comprovando que os fatos que você está sonhando não são reais, porque eles não acontecem. Só acontecem dentro da sua cabeça. Entendeu? Então aí você tem que procurar um bom terapeuta que saiba muito bem trabalhar e ver por que você está sonhando essas coisas. E geralmente você sonha coisa ruim, nunca uma coisa boa, né? Sempre desastres. E os desastres não são reais, eles não acontecem. Eles não são sonhos reais e premonitivos. Eles são canalizações de frustrações internas que você tem com relação a você mesmo e a sua própria vida. Então aí você pode resolver, e esses sonhos vão parar de vir e de manifestar em você, quando você resolver os seus problemas de vida, estiver mais alegre, mais feliz, mais harmoniosa. Você quer ver uma coisa que cura muito todo esse tipo de problema? É sexo. Se a pessoa não tem namorada, não arruma ninguém, não transa com ninguém, a mente dela começa a criar 1000 pepino, 1000 porcaria. Aí quando ela arruma uma namorada, um namorado, começa a fazer muito sexo, viver uma vida sexual, some todo o problema, some toda a ansiedade, some tudo. Não, gente, eu nunca vi o amor com a melhor terapia que tem. Tá? Nesses casos, tá? Relacionamento afetivo tem muitas complexidades depois que a gente vai discutir isso em outro assunto, em outro DVD, em outras palestras, certo? Eu tenho, por exemplo, um seminário com 8 DVDs sobre relacionamentos afetivos, para discutir essa questão da sexualidade toda de uma forma legal. Mas que realmente muitos problemas desaparecem quando você está amando e quando você está com uma pessoa muito boa do teu lado e vivendo uma vida sexual mais ativa, acaba o problema. Esses pesadelos desaparecem, esses sonhos. Então, quando as pessoas estão em problemas depressivos, vivendo situações das suas vidas muito duras, os sonhos começam a aparecer junto, tá? Porque o sonho, na verdade, reflete o inconsciente seu e reflete o estado em que você se encontra. Ok?
Então, claro, o nosso subconsciente e o nosso inconsciente é um grande mistério. Por isso que toda jornada interior, toda jornada espiritual é uma volta para esse lugar. É entrar em contato com esse grande mistério que somos nós mesmos. Ok? E como dizia Sigmund Freud, né? O sonho é a porta da alma. Através dele nós podemos penetrar no oculto de nós mesmos e no interior de nós mesmos. É um pequeno sinal. Ok? Então, por hoje é só. Eu desejo a todos muita paz, felicidades, namastê e até um próximo encontro. Muita paz. Ah, só uma dica. Se você quiser ter bons sonhos à noite, faça o seguinte. Nunca durma agitado. Procure relaxar. Se você tiver tempo, faz uns exercícios de yoga. Tá? Não durma de barriga cheia. Não durma bêbado, de preferência. Ou faça uma meditação antes de dormir de uns 15 a 20 minutos. Aí você vai ver como toda a energia muda, a vibração muda, e você vai deitar e os seus sonhos serão outros. Tua vibração será outra. Os pesadelos não vão aparecer. Prepare-se para dormir. Ah, coloque uma luz azul no teu quarto. Uma luzinha azul, não deixe escuro total. Bota uma luz de cor azul que ela vai afetar os seus chakras superiores, vai relaxar você profundamente, vai mudar a vibração. Se de preferência acenda um incenso, coloque uma música New Age muito suave para você dormir ao som dessa música e deixa lá a hora que você dormiu, o gravador desliga, o tape desliga, tá, e você fica lá dormindo gostoso. O ato de dormir e de sonhar, nós temos que estar em grande harmonia neste momento para recebermos essas influências positivas. Ok? Agora sim.